pessoal. Então, estamos finalizando a nossa disciplina, agora iniciando a unidade 4, onde nós vamos estudar sobre legislação ambiental brasileira. Até o momento, nós temos falado em educação ambiental, mas na unidade 4, essa educação ambiental que nós vimos estudando desde a unidade 1, ela culmina com a legislação ambiental brasileira, que é a nossa lei máxima, né? E ela foi construída por meio de todo esse processo educacional, dessas lutas, né? Que nós já vimos, né? Já estudamos e temos entendido nas unidades anteriores. Então, como o próprio título da unidade já fala, que é uma legislação, né, que nós vamos estudar, então vocês vão estudar a lei ambiental brasileira, né? E essa lei ambiental, esse conteúdo normativo do direito ambiental, que tornou-se a lei, ele encontra-se no capítulo 6 da Constituição Federal Brasileira de 1988, e em um único artigo, 225, com seus parágrafos e incisos. Então, o capítulo 6 da Constituição trata do meio ambiente e diz lá no seu artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a lei ambiental, ela estabelece que é o dever de cada cidadão, defender e preservar o meio ambiente. E essa lei que nós vamos estudar com detalhe nessa unidade 4, ok? Então, nós vamos falar sobre o dever do poder público, que é preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, prover o manejo ecológico das espécies e do ecossistema, definir em todas as unidades da federação, em todos os estados, os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, aquelas áreas de preservação ambiental, né, que a gente ouve muito falar. Também vamos falar sobre como é esse dever de controlar a produção, a comercialização e o emprego das técnicas voltadas para o meio ambiente, para o uso desse meio ambiente, né? E onde se comprometem aí com os riscos, né, causados nessas atividades de comercialização. Vamos falar sobre como é que se deve agir, como se deve fazer para preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, né, as inúmeras espécies que nós temos, tanto animal quanto vegetal, como é que é estabelecida essa fiscalização, que entidades estão envolvidas nessa fiscalização, né? A questão da pesquisa e a manipulação do material genético, já existem leis, né, estabelecidas para esse processo, para esse trabalho, né, de manipulação do material genético, e isso está nessa lei, na legislação ambiental. Também vamos ver sobre como é que acontece na forma da lei para se instalar uma obra ou uma atividade potencialmente causadora de degradação do meio ambiente. Vamos falar sobre como promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, seja fundamental, médio, superior, ou até mesmo em outro nível educacional, né? Como proteger a fauna e a flora,
na forma dessas leis, né, que estão disponíveis para nós, né, como cuidar para que não haja extinção de espécies, né, de animais, a questão também dos cuidados e o descuido com esses animais, práticas de crueldade, como a gente vê muito na mídia hoje, esses rodeios, né, onde os animais são tratados com certa crueldade. Então, já existe lei, né, para punir, né, para fiscalizar e para punir esses atos que são considerados indevidos, inadequados e que acontecem com o meio ambiente. Além desses deveres, né, que falamos aqui, que é um dever do poder público, tem também o dever nosso. Então, o poder público ele tem o dever de fiscalizar todas esses itens que eu comentei, mas a nós também existem deveres, né? O que é dever de todos? Explorar os recursos minerais fica obrigado a recuperar aquele que explora, né? Os recursos minerais, ele fica obrigado a recuperar esse meio ambiente caso ele venha a ser degradado, né? As condutas e as atividades consideradas abusivas ao meio ambiente, elas estão sujeitas, né, a multas, né, aos infratores. Então, elas terão que pagar multas, né, e receber sanções penais e administrativas também. Nós vamos ver isso quando estudarmos essa lei, a legislação ambiental, que é o foco da nossa unidade 4. Sobre a floresta amazônica brasileira, sobre a Mata Atlântica, a Serra do Mar. Então, isso são áreas já de preservação, áreas nacionais, que já existe legislação, regulamentação e punição no caso de descumprimento da legislação ambiental. São muitos outros assuntos que vamos abordar, que são considerados um dever de todos, e ao longo da unidade nós vamos estudar cada um individualmente, tá? Mas em relação à repartição dessas competências, as entidades responsáveis pela fiscalização, pelo cumprimento desses deveres, né, também estão dentro dessa Constituição, né, definida como a legislação ambiental dentro da Constituição, e aí a gente vê que existem competências administrativas, legislativas e concorrentes. Vamos entender o que significa cada uma delas. Qual a diferença de uma competência administrativa para uma legislativa e para uma concorrente. Então, vamos definir e entender o que significa, né, o que determina-se para cada uma dessas competências. Como, por exemplo, na competência administrativa, determina a proteção do meio ambiente, né, como um todo, bem como o combate à poluição, a preservação das florestas, da flora, da fauna, a exploração dos recursos hídricos, dos recursos minerais. Então, isso faz parte dessa legislação baseada nas administrativas. Já legislativas determina a competência que é a partir da União, ou seja, os estados e o Distrito Federal vão legislar concorrentemente, né, sobre florestas, caça, pesca, fauna. Então, é uma outra competência dessas leis. E a concorrente, né, que implica que a União, né, ela deve estabelecer parâmetros gerais para serem observados pelos estados e pelos municípios. Então, existe aquele específico para os municípios, né, para as unidades da federação, mas existe também os parâmetros gerais que a União, o país, ele define, estabelece
para ser cumprido por esses estados e municípios. Tá? Então, dentro desse contexto de legislação ambiental brasileira, né, a gente vai ver como era antes, né, dessa lei surgir, antes e depois da lei surgir. Então, nós vamos ver claramente a questão, por exemplo, da poluição, né? Para todos os efeitos, as emissões das indústrias, né, que poluem o ambiente, que não tiver de acordo com os padrões estabelecidos pela lei, pelas normas técnicas, então elas vão ser fiscalizadas, né, e vão ser punidas caso não estejam de acordo com as normas técnicas. Então, isso antes não existia. Antes de 1981, não existia essas ferramentas de fiscalização e também de cumprimento das leis. E nós vamos ver como isso ocorre, né, nos dias atuais e como isso surgiu, né, depois de 1981. Então, também tem assuntos sobre os princípios, né? O princípio do direito à qualidade de vida, o princípio do acesso equitativo aos recursos naturais, o princípio do usuário pagador e poluidor pagador. Vamos falar sobre o princípio da precaução, o princípio da prevenção e o princípio da reparação. Então, todos esses conceitos vocês vão entender, vão passar a conhecer na nossa unidade 4, ok? Então, existem também aí os períodos distintos, né? Os 3 períodos distintos desse processo, que nós vamos estudar na unidade. Então, esse tópico aí, os 3 períodos distintos do processo de formação da legislação ambiental brasileira, será detalhado nessa unidade. Vocês vão entender o que aconteceu durante esses períodos e por que eles estão separados, né? Eles estão classificados como 3 períodos distintos. O que diferencia um do outro, tá? Então, com o avançar do estudo na unidade, nós vamos entender como foi a evolução dessa legislação ambiental no Brasil, que hoje regulamenta, né, o nosso cuidado, né, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com o meio ambiente em que vivemos, ok? Então, a partir desse conhecimento, vocês vão entender a importância da legislação ambiental brasileira, que apesar com muita dificuldade e um processo muito longo, né, de primeiro educar, né, surgir a educação ambiental para depois, né, culminar com a legislação ambiental brasileira que nós temos hoje, que é uma ferramenta que nos garante ter um ambiente saudável, ter um ambiente propício, né, para a nossa qualidade de vida, não só para a nossa geração, mas também para as gerações futuras. Então, isso você vai entender melhor todo esse processo ao estudar a nossa unidade 4, que fala sobre todos esses assuntos, tá bom? Então, como fiscalização ambiental, também nós vamos ver as 3 principais etapas, né? A autointimação, a autoconstatação e o auto de infração. Isso já faz parte da fiscalização dessa legislação ambiental, aplicando a legislação ambiental, tá? Então, é muito importante que você acesse os documentos da pasta material complementar da unidade 4, que vocês possam ler e se aprofundar nos temas abordados, porque é de grande interesse e importância para o professor, né, que você está se tornando, vai se formar. Então, é importante esse conhecimento. Então, também vocês podem encontrar material, encontrar informações
em materiais da internet, mas como sempre eu finalizo, né, um vídeo de cada unidade, que vocês devem ter muito cuidado, fiquem bem atentos às fontes que vocês estão acessando e às referências na qual vocês encontram esses documentos, né? Para evitar que vocês se informem através de fontes não seguras, tá? Então, é isso aí, pessoal, né? É isso que nós vamos ver na nossa unidade 4 e finalizar a nossa disciplina. Foi um prazer muito grande trabalhar esse conteúdo com vocês. Espero que seja útil, não só para a vida acadêmica, mas para a vida secular de vocês, de cada um de vocês, e que vocês possam aplicar esses conhecimentos no dia a dia de vocês, tá? Então, um forte abraço e em breve nos veremos na formatura, não é isso? Um grande abraço, pessoal!